Boa noite. Boa noite a todos que estão aqui, se achegaram aqui no prédio da igreja, nesse que é um culto de ação de graças, agradecendo ao nosso bom Deus pelo 49º aniversário dessa igreja, da IBARD, da Igreja Batista Redentor, nesse local, abençoando vidas, né? E nós temos a oportunidade de, como igreja, se alegrar. Também nós temos a oportunidade de se alegrar também de ter outras igrejas para se alegrar conosco. Então, bem-vindo a todos, que possa ser um tempo aí edificante para as nossas vidas, um tempo de louvor ao nosso Deus, um tempo de adoração ao nosso grande e poderoso Deus e um tempo também da sua palavra. Então, creio que será uma bênção, já vendo os irmãos se achegando aqui, já é uma bênção, é um presente do nosso grande e poderoso Deus. Amém? Irmãos, eu gostaria de ler 2 versículos que se encontram no Salmo 118, nesse início do culto. O primeiro é o Salmo 118:1. Salmo 118:1, os meninos estão projetando aí. Assim diz a palavra de Deus: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Amém? Nós temos a oportunidade de desfrutar da bondade do nosso Deus a cada dia, quando nós acordamos, quando nós tomamos decisões a favor de um relacionamento com o nosso Deus, quando nós estamos aqui cultuando e adorando a esse Deus. E também o versículo 124 desse mesmo Salmo: este é o dia que o Senhor fez, nele nos alegramos e exultaremos. Tá bom que eu estou lendo um versículo aqui fora de contexto, né? Mas a ideia é se alegrar da mesma forma aqui que o salmista está se alegrando nesse dia tão glorioso ali, que ele está falando ali da pedra angular, né? Mas nós nos alegramos nesse dia que o Senhor fez e nos presenteou com mais um ano de vida dessa igreja, né? A igreja que não é o prédio, mas a igreja que são irmãos que no decorrer desse tempo aí se achegou, adorou ao Senhor até chegarmos a nós. Amém? Eu peço que os irmãos baixem suas cabeças, vamos orar nesse momento. Oremos. Eterno e poderoso Deus, eu te agradeço, Pai, porque a cada dia, Senhor, o Senhor tem abençoado nossas vidas, Senhor Deus, com grande sorte de bênçãos, ó Pai. O Senhor tem guardado nossas vidas, o Senhor tem protegido. O Senhor abençoa cada um, ó Pai, a chegar aqui, Senhor Deus, nesse local, e teremos a oportunidade, estamos tendo, Senhor Deus, essa oportunidade de bendizer seu nome, ó Pai, de te adorar, ó Pai, e de ter uma comunhão, Senhor Deus. Essa comunhão de pessoas que já tomaram decisões, Senhor Deus, a favor do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. E Deus, se alguém ainda não tomou uma decisão, Senhor Deus, reconhecendo ao Senhor Jesus Cristo como único, suficiente Salvador, Senhor, que hoje possa ser dia de salvação, ó Pai. Peço, Deus, que o Senhor esteja abençoando a cada atividade que teremos, Senhor Deus, nesse local. E é isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Eu gostaria de convidar o pessoal do hino para que possamos cantar ao Senhor. Boa noite, irmãos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Pedimos a todos que se coloquem em pé neste momento. Nós vamos cantar o hino 450 do cantor cristão. Ele tem aí o título Igreja Alerta. Então,
importante aí, né? Foi nos deixado essa função de levarmos a toda criatura o ide, né? De levarmos a toda criatura a palavra do Senhor. Então, igreja, alerta, fique alerta, atenta. Amém? Vamos louvar o Senhor. É tempo, o mestre está chamando já, marchar, confiando em seu amor, partir, a salvação a proclamar com a palavra santa do bom Salvador. Sim, marchar avante, todos seguindo a divinal bandeira. Sim, marchar avante, unidos, firmes, sempre no avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrai-lhe todo o vosso coração. Pra Jesus obedecer, ao cumprir o seu querer, entoai louvores altos, avançai. Queremos luz, é o grito das nações pagãs que vem atravessando o imenso mar. E já, levando as novas com amor, sem esquecer também aqui de semear. Sim, marchar avante, todos seguindo a divinal bandeira. Sim, marchar avante, unidos, firmes, sempre no avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrai-lhe todo o vosso coração. Pra Jesus obedecer, ao cumprir o seu querer, entoai louvores altos, avançai. Desperta, igreja, o teu poder vem exercer a todos. Fazem Cristo conhecer, e tua mão estende com paciente amor, é norte eterno, esforça-te para os deter. Sim, marchar avante, todos seguindo a divinal bandeira. Sim, marchar avante, unidos, firmes, sempre no avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrai-lhe todo o vosso coração. Pra Jesus obedecer, ao cumprir o seu querer, entoai louvores altos, avançai. Amém. Os irmãos podem sentar. Som. Muito bom, né? É bom cantarmos ao Senhor. Irmãos, nós vamos agora, eu gostaria de agora reconhecer as igrejas que estão conosco, né? Eu sei que tem um pessoal das Boas Novas no Jabaquara, eu sei que tem um pessoal no Eldorado. Então, vou pedir para o pessoal do Eldorado, se não for um incômodo aí, vai ser uma alegria para a gente, se vocês se colocarem de pé, todos aí do Eldorado. Uma bênção, bem-vindo a todos aí que estão conosco. Pode se sentar, fica à vontade. O pessoal da Boas Novas, no Jabaquara. Eu falei errado? Vida Nova, né? Eu falei...
Irmãos, eu sempre faço isso. O pessoal que já está acostumado a vir para o aniversário da igreja sempre cai na escala para mim dirigir o culto no sábado. Vocês já estão acostumados comigo, né? Da Vida Nova ali, o Gerson, né? A irmã, aí, todos os irmãos aí, né? Eu falei o nome de um, mas não vou falar o nome de todos, porque senão eu vou esquecer. Fique à vontade, Deus abençoe. Eu brinquei no culto, a última vez que eu dirigi o culto na igreja, no domingo, daí tinha uns adolescentes que estavam meio nervosos, assim, e daí eu falei assim, ó, irmãos, acontece, né? É porque, na verdade, é a primeira vez que ela dirige o culto, ou melhor, dirige não, fala aqui no culto, eu tenho já 20 anos e estou nervoso até hoje, né? Então, é normal. Mais alguma igreja aqui representada, qual eu não falei o nome, eu só falei de 2, mas acredito que tem mais igrejas, né? Tem o pessoal do Menonitas ali, chegando, né? Mais alguém do Menonitas? Ou já fique de pé. Isso, irmãos, Comunidade Nova Vida, irmãos Menonitas, aí, bem-vindos, fique à vontade, posso sentar. Mais alguma igreja? Por favor, se há mais alguma igreja, pode se levantar e falar, sou da igreja tal. Agora é Ibarge. Quem é da Redentor aí? Por favor, se coloque de pé. Amém. A Igreja Batista Redentor chegando também, motivo de bênção. Que sejam todos bem-vindos a esse culto aí. É um agradecimento por mais um ano de vida dessa igreja. É uma igreja que tem a oportunidade de estar de portas abertas, pregando o Evangelho, falando do amor de Deus para todos que aqui chegam. Amém? Nós teremos a oportunidade agora, irmãos, de ver alguns relatos com os adolescentes. Então, eu peço que os adolescentes cheguem, os que estão escalados para vir aqui à frente, se acheguem aqui. Muito bom. Vocês têm a palavra ainda. Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Bom, este é um momento aqui idealizado pelos adolescentes, que vai ser o momento relatos. O que vai ser essa ideia que a gente teve? A gente pediu aí algumas semanas atrás para alguns irmãos, principalmente que estão há mais tempo na igreja, mandar relatos contando a experiência deles, de como foi a jornada deles aqui na Ibarge. E aí agora a gente vai ler esses relatos, sem identificar o autor, porque quem vai identificar vai ser vocês. Eu vou começar lendo aqui então, vamos lá. Boa noite, irmãos. Gostaria de começar parabenizando a Ibarge pelos seus 49 anos. Muitas pessoas já tiveram a oportunidade de passar por aqui. Conheci bastante gente e muitas outras que estão aqui firmes para a glória do nosso Senhor Jesus. Eu, em particular, sinto amor profundo em servir ao Senhor nesta igreja, que tem o propósito de levar a palavra de Deus aos cativos e desanimados na caminhada cristã. Tudo começou há 15 anos atrás, quando conheci esta igreja por intermédio da minha sogra Julinda, que já foi membro por bastante tempo. Sou grato a Deus por ter colocado essas pessoas em minha vida, inclusive a irmã Meire, que realizou comigo um estudo bíblico, onde pude receber a salvação de Cristo Jesus. Oro para que esta igreja cresça cada vez mais na graça e no conhecimento, com pessoas firmes e uma comunhão inabalável, que possamos continuar participando juntos dos eventos da obra do Senhor e que Ele continue abençoando esta igreja em seu crescimento. Amém. Quem que é? Parabéns, irmãos, está certo. Parabéns. Próximo relato. Agora vocês vão ter que identificar uma irmã ou um irmão novamente. Boa noite, irmãos. Gostaria de compartilhar um pouco da minha história na Ibarge. Eu estava deixando uma igreja abençoada que seguia os caminhos do Senhor, mas que exigia muito do meu tempo. Eu não conseguia atender às expectativas. Então eu pedi direção a Deus e Ele me mostrou o caminho. Como alguns irmãos já sabem, sempre morei próximo à igreja. E embora sempre tivesse passado pela Ibarge, eu achava que a igreja era muito fechada para mim. E eu não conseguiria me adaptar. Mas como sempre as coisas nunca são do nosso jeito, mas sim do jeito de Deus, um dia eu decidi vir com meu marido ao culto de domingo. Foi aí que eu percebi que a palavra era ministrada de forma simples e genuína
e genuína pelo pastor, sem rodeios ou excessos a palavra pela palavra. Além disso, todas as irmãs receberam tanto a mim quanto a minha família com amor e carinho. Na IBARD, aprendi sobre a palavra de Deus e percebi que ainda tinha muito a estudar e compreender. Decidi fazer aulas de batismo por 3 meses, pois queria me batizar novamente, com uma fé genuína em Cristo. Já que quando me batizei na igreja anterior, foi mais pela pressão de minha mãe, e não porque eu realmente queria ter me convertido a Cristo. Expliquei minha situação ao pastor e ele concordou em me preparar para o batismo. Desde então, posso dizer com toda clareza que amo a obra dessa igreja, a forma como as coisas são feitas aqui e quero continuar congregando aqui por muitos anos, se essa for a vontade de Deus. Tenho um carinho especial por todos aqui na IBARD e oro para que essa igreja seja sempre consagrada ao Senhor. Amém. E aí, gente, quem é essa pessoa? Assim, tão fácil. Acertaram. Mais um relato aqui. Eu gostaria de compartilhar algumas palavras que fazem parte dos 49 anos de história da IBARD. Há 18 anos atrás, tive a oportunidade de chegar aqui e fui recebida de braços abertos por todos. Desde então, tenho aprendido muito com os irmãos que compartilham a palavra de Deus. E posso dizer que essa experiência tem sido uma verdadeira bênção em minha vida. Nesse período, Deus me agraciou com uma filha. Sinto-me grata por Deus cuidar de mim diariamente e por me amar de forma tão especial. É muito especial para mim fazer parte desse tempo juntos como igreja. E aí? Quem que é? Na irmã Eva? Bom, irmãos, essa é a parte 1. Em breve teremos mais momentos. Inclusive, amanhã também vamos ter mais. Não acaba hoje por hoje. Esperem por mais. Continuaremos. Se controle, né? Mas não me controle, não tem jeito. É que acontece aqui no meu cronograma aqui, eu coloquei aqui, ó, adolescentes, bem-vindo às igrejas, e adolescentes. Agora você tinha que voltar, porque eu já dei o bem-vindo às igrejas. Cadê? Quem é os outros adolescentes que vão falar? A gente vai continuar com relatos. Depois é o grupo de louvor, Arthur. Depois do grupo. Então, ok. Eu posso compartilhar uma coisa com vocês também? A Simônica está ali, né, o Matheus também. Eu estou fazendo algumas matérias no Seminário Batista Logos, né? Eu estou extremamente preocupado, porque o Matheus vai contar tudo para os professores aqui, eu dirigindo o culto, né? Não estou preocupado, mas vamos lá. Então, o grupo de louvor, por favor. Vamos continuar cantando ao Senhor. Mais uma vez, convidamos a todos que fiquem em pé neste momento para continuarmos louvando o Senhor através da música. Salmo 126, deixa eu colocar aqui que passou. Não, perdi. Mas fala um salmo que fala, quem lembrar me diz aí. O que darei ao Senhor por todos os seus benefícios? O que darei ao Senhor por todos os seus benefícios? Por tudo que Ele tem feito por mim, por tudo que Ele tem feito por nós. Igreja Batista Redentor, nós ouvimos aí relatos, nós teremos mais relatos daqui a pouco, mas amanhã também, mas Redentor, 49 anos, até aqui o Senhor tem nos sustentado, amém? E somos gratos a Ele, porque Ele tem
nos sustentado, tem nos ajudado em todo esse tempo. Amém? Louvado e engrandecido seja o Senhor. Vamos cantar Graças Dou. Aqui diante de ti, eu tenho tanto pra te agradecer. Graças dou, graças dou. Porque Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou, graças dou. Com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louva-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Você pode se lembrar aí o quanto você tem a agradecer ao Senhor? Tem feito tanto por mim, na escuridão tua luz me tirou. Graças dou, graças dou, por teu amor e perdão, por meus pecados levados na cruz. Graças dou, graças dou. Com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louva-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Amém, amém. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Eu vou pedir a Pamela, vai orar para nós. Oremos. Paizinho, graças te damos por esse povo reunido aqui, Deus. Povo teu, queremos te louvar nesta noite, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Nós acabamos de cantar, ó Deus, que o Senhor tem feito tanto por nós, Deus. Isso é factível, Pai, isso é real. E somos gratos por tudo que o Senhor é, pela cruz, que é o motivo de estarmos aqui. Obrigada, Jesus, pelo teu sacrifício. É a razão de estarmos aqui, com fôlego de vida, te louvando e de bendizendo. Essa é a minha oração, em teu nome. Amém. Amém. Eu te bendirei. Você tem motivos, mais uma vez, olha. Tem motivos para bendizer ao Senhor? Amém. Então vamos cantar. Eu te bendirei quando tuas bênçãos eu provar, quando teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me
Louvado seja o teu nome. Glória Os irmãos a podem Deus. sentar. Já pode chegar para mais histórias, mais depoimentos aí. Boa noite, irmãos. Vamos aí para mais relatos. Gostaria de compartilhar um pouco da minha trajetória na IBARD. Comecei a frequentar a igreja ainda criança, por volta dos meus 7 anos de idade, acompanhada da minha avó, que era membro da igreja. Ali cresci ouvindo a palavra do Senhor e, na adolescência, decidi receber a Jesus como meu Salvador. E aos 17 anos fui batizada. Comecei a me envolver mais nos trabalhos da igreja, ajudando como professora na sala das crianças e, posteriormente, como professora dos adolescentes. Servir ao Senhor sempre foi algo que me trouxe muita alegria. Tornei-me líder dos jovens, casei-me na igreja, participei da liderança das senhoras e, alguns anos depois, tive filhos. Continuo servindo ao Senhor e desfrutando da companhia dos irmãos na IBARD. Espero poder continuar servindo ao Senhor enquanto Ele não me chamar. E aí, quem é, gente? A Luciana. Boa noite, irmãos. Essa aqui eu duvido os irmãos acertarem, tá? Minha história na IBARD começa ainda em 1985, quando eu e meu marido, recém-casados e novos em Diadema, estávamos procurando uma igreja para congregar e adorar a Deus com outros irmãos. Não, Ronaldo foi antes, gente. Foi então que meu marido encontrou a IBARD em construção e nos convidou para cultuarmos lá no próximo domingo. Fomos muito bem recepcionados pelo pastor da época e pelos irmãos, o que nos cativou a continuar frequentando a igreja. Desde então, nunca deixei de congregar, exceto por motivos de saúde, viagem ou algumas dificuldades encontradas pelo caminho. Lembro com muito carinho de muitos irmãos e irmãs que passaram pela IBARD e contribuíram para que eu continuasse minha caminhada até hoje. Parabenizo a IBARD pelos filhos que gerou, pelos que adotou e pelos filhos que cuidou e continua cuidando até hoje, e que continuará gerando e cuidando de filhos até a volta do Senhor. Meu desejo é que cresçamos cada dia em estatura e graça, sempre dentro da palavra do Senhor, sendo expressos através de pessoas cheias do Espírito Santo, que levem aos outros a esperança, a fé e o amor genuíno de Cristo Jesus. E aí, irmãos? Não é a Magali. É a Raquel, gente. Obrigado, irmãos. 1985, eu estava pequenininho lá no Paraná, gente. Eu não estava aqui, não. Dizem, né? Eu sou de bem 10 para cá, gente. Irmãos, vamos ter também uma expectativa, retrospectiva. O pastor, o Mateus tá gravando tudo, gente. Retrospectiva desse tempo aí que Deus tem nos abençoado aí. Vai ser aqui projetado, né? Não, vocês já estão na expectativa de assistir o vídeo e será uma bênção. Vamos lá, gente.
grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Amém? Amém, glória a Deus. Que bom, quanta gente. Obrigado, gente. São todos irmãos aí da Redentor e também amigos da Redentor, queridos irmãos, amigos da Redentor. Obrigado pela nossa igreja que se fez presente. Obrigado também pelos queridos irmãos das igrejas aí, co-irmãs que estão aí conosco. Que bênção contar também com vocês em nossa caminhada. Amém? Muito bem. E nós vamos apresentar mais uma igreja que está conosco. Aliás, o próprio pastor pode fazê-lo. Vou chamar agora à frente o pastor Tomé Faria. Ele está ali com a sua esposa, está com o casal da igreja. Ele vai apresentá-los, vai falar da sua igreja também. E eu quero dizer que é uma enorme bênção contar com o pastor aqui. Servimos juntos ali no conselho da associação e é uma bênção, tá certo? E vamos orar agora, tá bom? Baixe sua cabeça. Nosso grande Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela graça que o Senhor tem nos dado de chegar a esses 49 anos de Redentor. Pai Santo, são os teus propósitos, é a tua permissão, é a tua vontade sendo realizada aqui nesse bairro, nessa cidade. Pai Santo, agora nós, nesse momento de celebração, queremos também pedir que o Senhor abençoe grandemente a vida do pastor Tomé e que a mensagem do Senhor, o recado do Senhor venha através dele, capacite-o com teu Espírito Santo, ó Pai, e muito obrigado pela vida, presença, ministério dele. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, pastor. Obrigado, meu irmão. Boa noite a todos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Prazer estar aqui com os irmãos. Uma honra muito grande mesmo ser convidado pelo pastor Elcio para participar desse culto de gratidão a Deus pelos 49 anos da igreja. Igreja de Diadema. Aqui é Diadema, né? Que é a terra do Água Santa. Eu não vou nem contar para qual time eu torço, senão vai dar problema, hein? Meus irmãos, uma alegria estar com vocês, um prazer muito grande mesmo. E para dar aquela quebrada no gelo, eu vou contar uma historinha. Porque o irmão dirigiu aqui, que é da igreja, já está nervoso, imagina eu. Vim lá de Campinas aqui, mas diz que dois netos, já grandinhos assim, foram passear na casa da avó. Eram crentes, famílias crentes, e tinham o costume de, antes de dormir, fazer uma oração, ensinada pela mãe. Então, lá mesmo sem a mãe, eles não esqueceram. O maiorzinho ajoelhou, fez a oração dele, e o mais novinho começou a orar, só que ele começou a orar gritando, falando bem alto. E ele gritava assim: Papai do céu, abençoa a nossa noite. E gritando, falando bem alto. E que o Senhor abençoe o final do ano, no Natal, que eu quero ganhar minha bicicleta de presente. Aí o irmãozinho falou: escuta, mas por que você está gritando? Papai do céu não é surdo. Ele falou: mas a vovó é. Bom, tem uma lição, né, irmãos? Deus usa os meios humanos para atender as nossas respostas de oração. Bom, estou acompanhado da minha esposa. Fica em pé aí, meu amor. Nós somos casados, temos 3 filhos, temos uma menina e 2 meninos, a Ruth, o Natan e o Elias. A Ruth é casada, já deu-nos um netinho para nós, o Ethan, tem 1 ano e 3 meses. Uma bênção. E temos o Natan também, que ele é casado, tem uma filha, a Teodora. Só que nós não conhecemos a Teodora ainda, porque meu filho está morando na Alemanha. Então a gente vai conhecer, se Deus quiser, terça-feira estão vindo para cá. E temos o Elias é solteiro ainda, está no quartel, servindo a Pátria Amada Brasil, um soldado. Qualquer perigo aí, irmãos, pode ficar tranquilo que está bem guardado. E o Jamir, fica em pé, Jamir e a Graça. Eles são da nossa igreja, um casal de amigos, irmãos, e a gente convidou eles, eles vieram nos acompanhar aqui, né? Nem tá sabendo que vai pagar o lanche no Graal lá. Se soubesse, nem tinha vindo, né, irmãos?
Então. Irmãos, prazer, então, e alegria, realmente. E como o pastor Elcio disse, nós já nos conhecemos há um bom tempo e também estamos servindo juntos aí na associação, estamos sempre se encontrando, né? Pastor Elcio tem aquele jeitão assim de ser aquele cara bacana, né? Batuta, que nem diz lá em Minas, batuta, tranquilão. É assim? É isso, irmã? Ele é meio agitado, tem hora. É tranquilão, né? Bom, pastor pediu que eu pregasse hoje e eu vou falar aqui no título No Templo e de Casa em Casa, e quero ler com os irmãos o texto de Atos, capítulo 5, versículo 42, que já está projetado lá, e o pastor já orou pedindo a bênção de Deus para a palavra. Então, vamos ler. Diz assim: todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Meus irmãos, eu tenho uma convicção comigo, que é a seguinte: eu tenho plena convicção de que o Senhor Jesus Cristo planejou uma igreja que funcionasse integralmente, todos os dias, em todos os lugares e com a participação de todos os membros. Eu tenho plena convicção de que essa declaração é bíblica. Quando Jesus planejou a sua igreja, ele planejou uma igreja integral, que funcionasse integralmente. Então, quero falar sobre isso essa noite, aqui nos minutos que me foi dado. E eu tenho essa convicção baseada aí, quero fatiar essa mensagem em 3 partes, 3 motivos para basear essa declaração aí. Então, vamos direto ao ponto. Em primeiro lugar, é porque todo salvo é um ministro do Evangelho. Então, não acho que a igreja ela deve funcionar limitado a um lugar, limitado a uma programação, limitado a um culto por semana, e também não pode ser limitada a algumas pessoas, porque todo salvo ele é um ministro do Evangelho. Ministro é alguém que é autorizado a assumir determinado ministério, ou autorizado a exercer determinado ministério. E eu creio que todo salvo foi comissionado e autorizado pelo Senhor Jesus Cristo para serem ministros do Evangelho. A palavra de Deus diz em Mateus 28, 19 e 20, diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Então Jesus, ao apresentar-se ali, depois da ressurreição, naquele último encontro ali no monte, com os seus discípulos, ele disse: eu estou revestido de toda a autoridade dada pelo Pai no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Então Jesus, se portanto, aqui está querendo dizer, com base nessa autoridade que eu tenho, eu também estou autorizando vocês a irem a todos os lugares, a todos os povos, a todas as nações, e vocês vão fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer, ou seja, a praticar tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mas um outro texto, em 2 Coríntios 3,6, diz: ele, que é Jesus, nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Então Jesus nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 a 20, diz: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, ele nos confiou o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo. O que é um embaixador? É um representante legal de um reino.
Nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6, também diz: ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, nos constituiu reino e sacerdotes para servir ao seu Deus e Pai. E por fim, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10, diz: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Portanto, irmãos, eu tenho plena convicção de que Cristo tinha em mente uma igreja que funcionasse integralmente, com todos os membros do corpo funcionando para a edificação desse próprio corpo. Estava ouvindo o testemunho de um pastor, e ele contou que ele estava no shopping com a família, e o telefone tocou, e era uma irmã, e a irmã estava apavorada. Ele falou: irmã, calma, o que aconteceu? Falou: pastor, estou aqui na casa de uma parenta nossa, e aconteceu um negócio terrível aqui. O que aconteceu? A filha dela manifestou aqui um demônio, ela está endemoniada. Pastor, corre aqui. Ele falou: eu não vou. Falou: não, pastor, o senhor tem que vir. Falou: eu não vou. Mas, pastor, o que eu faço? Falou: você vai lá, na autoridade que Jesus lhe deu, na comissão que você tem em Cristo, na autoridade que você tem em Cristo, e repreende esse demônio. Ela falou: não, pastor, eu não. Imagina, jamais. Não, irmã, vai lá, faz isso. Mas será, pastor? Vai lá. Ela foi, estendeu a mão e falou: em nome de Jesus, te repreendo. E a moça ficou boa. Ela falou: eu pensei que era só pastor que podia fazer isso. Só pastor que podia orar por um enfermo. Só pastor que podia pregar o evangelho. Só pastor que podia fazer determinadas coisas. Não, todos nós podemos, porque nós somos autorizados. Todos nós temos a autoridade em Cristo para ministrarmos o evangelho do reino de Deus às pessoas que estão perdidas. E é claro que esse exemplo que ele deu, às vezes, é um pouco radical, né? Você pensa, mas quantas pessoas não chamam o pastor da igreja porque precisa pregar o evangelho para um parente? Pastor, vai fazer uma visita que eu quero que o senhor fale de Jesus para o meu marido, eu quero que o senhor fale de Jesus para o meu filho. Não há necessidade do pastor, porque todos nós somos autorizados a ir e proclamar o evangelho do reino. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que quando um pastor fala do evangelho para uma pessoa, ou quando um outro crente fala do evangelho, o poder é o mesmo, irmãos. É o mesmo. Porque um pastor está falando, não tem mais poder do que qualquer outro membro da igreja ao proclamar o evangelho do Senhor Jesus. Segundo lugar, porque a igreja não se resume a domingo, templo, culto e clero. A igreja de Jesus, ela não se resume a domingo. Apesar de que nós aprendemos, né, e alguns até colocam uma base bíblica aí, que domingo é o dia do Senhor. Amém. Mas eu tenho para mim que todos os dias, para o crente, são dias do Senhor na vida dele. Claro que domingo é o dia de vir para a igreja, né? Apesar que hoje é sábado, a gente está aqui também. Mas amanhã vocês vão estar novamente, né? Eu penso assim. Então, a igreja, ela nos resume a um templo. Tanto porque até nós, carinhosamente, falamos: sejam bem-vindos à casa do Senhor. A casa.
O dirigente falou um negócio aqui que eu estava tentando lembrar. Cadê o dirigente? Ah, tá aqui. Você acertou. A Igreja Batista Boas Novas está presente. Talvez você pensou que estava errado, né? Mas é Deus que estava te revelando aí. Né? Mas ele falou alguma coisa, ele falou assim, sobre o templo. Como é que você falou? Você falou assim, sejam bem-vindos ao... Ele usou uma expressão que não deu de entender que o templo é a igreja. Isso. Foi alguma coisa assim que ele falou, não lembro. É o prédio da igreja, né? Tá certo. Então, a igreja não é o prédio. A igreja não se resume ao prédio. A igreja não se resume ao culto. E também a igreja não se resume ao clero. O que é o clero? É aquele que tradicionalmente são os líderes da igreja, os ministros que são autorizados a fazer qualquer coisa na igreja. Então, irmãos, eu fui fazer uma visita. Não sei se minha esposa estava junto. E eu, chegando lá, alguns irmãos foram com nós. E no final, nós tínhamos combinado antes de fazer a visita que o irmão ia orar pela família. O irmão levantou e falou, então vamos orar para encerrar aqui. O irmão orou. E a pessoa que nós estávamos visitando falou assim, desculpa, eu sei que o irmão orou, mas eu queria que o pastor orasse também. E eu orei, irmãos. Eu talvez não devia ter orado, né? Mas eu até dei um pouco de lado a esse pensamento errado da irmã. Eu quero que o pastor ore também. Porque se o pastor não orar, a visita não fica boa. E, na verdade, não é assim. Então, quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, você vai perceber que 90% ou mais das atividades da igreja descrita no livro de Atos não foram no templo, foram na rua, nas casas. O povo estava na rua, o povo não estava exercendo o ministério dentro do templo. O ministério apostólico acontecia na rua. Um dos maiores episódios assim, mais bonitos, ali marcantes do livro de Atos, não aconteceu no templo, aconteceu na escada do templo quando ele estava chegando. Né? Então, teve muitos episódios ali do livro de Atos. Isso mostra o quê, irmãos? Que a relevância da igreja no mundo acontece justamente quando a igreja não está reunida em culto, mas quando seus membros estão na rua em missão. Isso porque todo salvo é um ministro, autorizado por Cristo, para expandir o evangelho do reino a todos os lugares que for. Isso faz de cada um de nós um missionário. Porque quando eu era criança, adolescente, a gente recebia missionários na nossa igreja, e eu pensava que missionário era aquela pessoa que ia trabalhar com os índios, com os ribeirinhos, que andava de barco, ou então que ia para outros países, como os missionários americanos vieram para cá, né? Então, missionário para mim era só, se resumia a isso. Mas depois, lendo a Bíblia, estudando a palavra de Deus, eu descobri que todo salvo é um missionário. E até eu tenho tentado desenvolver na nossa igreja a seguinte ideia. Se você de fato é um salvo em Cristo Jesus, você é um missionário. Não, eu não quero ser, não. Eu não quero ser, Mas você pode ser um missionário ativo na missão ou um missionário inativo, que está de braços cruzados sem fazer nada. Que tipo de missionário você é? Pensando nisso, eu coloquei lá na nossa igreja 4 passos para que alguém que quer ser um missionário ativo possa sair da inatividade, né, do sedentarismo espiritual e se tornar um missionário ativo. 4 passos bem simples, viu, pastor? Posso ensinar aqui? Se você quiser, você pode. Primeiro passo. Eu coloquei 4 palavras, né? Primeiro passo é testemunho. Diga aí, testemunho. Mais forte, testemunho. Ou seja, o que é isso? É tão somente você viver de acordo com a fé que você tem em Cristo Jesus.
Quando você pegar seu carro nesse trânsito meio caótico de São Paulo, como é que você dirige? Como um crente ou como um descrente? Quando você recebe um troco a mais, como é que você trata seus familiares, sua esposa? Então, é viver tão somente de acordo com a fé que você tem em Jesus. Isso chama-se testemunho. Testemunho. A pessoa vai dar um bom testemunho. Na verdade, não precisa fazer nada, irmãos. O primeiro passo não precisa fazer nada. É simplesmente ser algo em Cristo Jesus que você é. Segundo passo é orar. Diga, orar. Qual que é o primeiro? Testemunho. Segundo, orar. Você deve orar pela salvação das pessoas que são no teu círculo de convivência. Todo mundo aqui trabalha em algum lugar, estuda em algum lugar, tem parentes, tem cunhado, concunhado, tem um círculo de amizade. Tem ou não tem? Todo mundo aqui, ou alguém aqui mora na caverna. Todo mundo, né? Encontra com... Então você deve orar pela salvação dessas pessoas. Será que você que está aqui tem uma listinha de pessoas não salvas por quem você ora insistentemente a Deus? Pessoas do teu círculo de amizade, de parentesco. Então você deve orar por essas pessoas. Terceiro passo, convidar. Qual que é o primeiro? Segundo. Terceiro, convidar. Convidar pessoas para virem no culto. Ou, se já tem aqui os pequenos grupos, convidar para ir no pequeno grupo. Fácil, não é, irmãos? Convidar. Estava lendo um livro a respeito, ele fala a respeito de convidar, e eu achei interessante porque tinha um pastor lá nos Estados Unidos que ele mandou um jovem pastor para uma igreja que estava quase fechando as portas. E aí, depois de 3 meses, o pastor titular foi visitar a igreja, chegou lá, estava cheio de gente nova. Muita gente nova. Aí o pastor fica curioso, né? O que você fez? Ele falou, eu convidei as pessoas para vir no culto. Ele falou, mas vieram? Porque eu convido, não vai? Ou não? Mas como que você convida? Eu fiz uns convitinhos, convido. Mas o pastor não se deu assim por satisfeito, ficou interrogando, até que ele descobriu o segredo. Ele falou, mas você convida como? Ele falou, olha, eu vou para os lugares movimentados da cidade e convido pessoas para vir ao culto. Ele falou, e quantas pessoas, assim, mais ou menos, você convida? Ele falou, eu convido mais ou menos 150 pessoas todas as semanas. Então tá aí o segredo, de 150 vinha 8, 10. Então, irmãos, às vezes você fala, eu convido, mas não vem. Convida uma vez por ano, por mês, por semana, não vem mesmo. Tem que convidar direto, tem que ser um hábito, convidar, 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 convidar. Então, passo, faço. Todo mundo consegue fazer. Você consegue fazer isso ou não? Orar e convidar? Vai convidar para vir para o culto amanhã? Convida. Ah, mas não vai aceitar, mas convida. Vai convidando. Né? E fala bem da igreja, fala bem do pastor, porque se falar mal também, aí não é testemunho, né, pastor? E o último passo, qual que é? Chama-se história, diga história. Qual que é o primeiro? Segundo. Terceiro. Quarto. Que história é essa? A sua história. Você não precisa decorar vários versículos, decorar o plano da salvação e tal. Você só tem que contar a sua história com Jesus. Se você é salvo em Cristo Jesus, você tem uma história com Cristo, sabia? E é uma história muito linda. É uma história muito bacana. E você pode contar a sua história para a pessoa que você... Toda vez que você tiver uma oportunidade, conte a sua história. Conte o que Jesus fez por você. Porque se você contar a sua história, se você for falar de religião, de teologia, a pessoa vai te questionar. Mas se você contar a tua história, quem que vai questionar a sua história? Lembra daquele jovem que foi curado por Jesus da cegueira? Aí o pessoal foi lá questionar, falou assim, quem que fez isso aí? Ele falou, não sei. Mas esse homem que fez isso, ele era profeta? Não sei. Qual que era a igreja dele? Também não sei. Falou, quem ele era? Não sei. Como ele fez isso? Muito menos. Da onde ele é? Não sei. Só sei de uma coisa. Eu era cego, agora estou vendo.
Quem que vai questionar a sua história, o seu testemunho, a sua história com Jesus? Os adolescentes estavam aqui falando de algumas dessas histórias, não eram? E essa história nunca perde o encanto, é a sua história com Jesus. Uma vez eu estava vendo um debate, as pessoas falando de Jesus, tal, existiu, não existiu, veio, não veio, o que é? E perguntaram para uma mulher, falou, e você, o que você acha? Ele falou, olha, não sei o que vocês estão discutindo, eu só sei de uma coisa, Jesus transformou a minha vida. A minha vida ele transformou. Eu posso dizer que a história da minha família é essa. Quando Jesus entrou na minha casa, na minha família, nós estávamos na miséria espiritual, estávamos na miséria financeira, estávamos na miséria social, porque meu pai era alcoólatra, e nós estávamos numa miséria espiritual, porque eles eram idólatras. A nossa família estava à beira da ruína. Mas quando Jesus entrou, ele nos salvou. E ele salvou a família toda. E Jesus nos resgatou. Essa é a minha história com Jesus. Ah, não acredito em Jesus. Tudo bem, mas ele transformou a nossa história. Então, irmãos, cada um de nós somos um missionário. Se você seguir 4 passos bem simples, você deixa de ser aquele missionário inativo e passa a ser um missionário ativo. Pode começar hoje mesmo. Hoje mesmo. Amanhã já começa a convidar a gente para vir no culto. Convidar um já está bom, toda semana. Não perca a oportunidade. Amém, irmãos? E aí, em Atos 5:42, ele diz, todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Olha, presta atenção. Todos os dias, não apenas no domingo. No templo e de casa em casa, não apenas no templo, mas também de casa em casa. E templo aqui, irmãos, não era o templo da primeira igreja batista regular de Jerusalém, não. Porque esse era o templo de Herodes, era o templo de um espaço público, onde a igreja usava o pátio lá para se reunir. Eles não tinham um templo deles, mas eles estavam em todos os lugares ali de Jerusalém, nas casas, ensinando o evangelho. E não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Terceiro lugar, porque o crescimento saudável da igreja acontece mediante a dinâmica do uns aos outros. Então, quando nós pensamos naquela igreja convencional, que a gente às vezes aprendeu, aquele modelo de igreja onde a gente acaba resumindo a igreja a um domingo, a um culto e ao clero, qual é a grande expectativa dessa igreja acerca das pessoas que estão enlutadas, desempregadas, em crise conjugal, em crise de fé, enfermas, desanimadas, com vontade de sair da igreja? Qual é a expectativa dessa igreja a respeito dessas pessoas? A expectativa é que o pastor vai visitá-las. Pastor vai visitar. Pastor, o senhor visitou? Não. Aquelas assembleias assim que vai excluir um membro. Pastor foi atrás. Não é? Pastor foi atrás ou não? Pastor foi ver o que está acontecendo? Então, por assim dizer, o pastor acaba virando um clínico geral, psicólogo, motorista, conselheiro, terapeuta e assim por em diante, que deve ministrar todas as pessoas do rebanho em suas dificuldades. Mas, meus irmãos, essa visão não é bíblica. E nem é o modelo eclesiástico estruturado por Jesus. Em Efésios capítulo 4, versículo 11. Efésios capítulo 4, versículo 11, ele diz o seguinte, quer ver? Ó? Efésios 4, 11. Vamos ler aqui, Efésios 4, 11 até o 13. Esse texto de Efésios 4, para mim, na minha maneira de entender, é um dos textos mais esclarecedores que tem na Bíblia a respeito do ministério pastoral de uma igreja. Ele diz assim, ó, Efésios 4, 11, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério,
para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Irmãos, vocês sabiam que existe uma diferença entre o ministério pastoral e o ministério do pastor da igreja? Sabia ou não? Tem uma diferença. E esse texto fala disso. A pastor aqui é um oficial que preside, um tipo de supervisor das assembleias cristãs, que é sinônimo também de presbítero. Que também aqui em versículo 11 é um professor. Ele fala de outras qualificações, apóstolos, profetas, evangelistas, mas não vou entrar nesse detalhe agora, depois vocês perguntam para o seu pastor. Tá bom? Mas ele fala de pastor mestre, pastor e mestre. Então, que é também um professor. E olha, a coisa mais importante nesse texto é que esse pastor e mestre, ele foi chamado com o propósito de preparar os santos, capacitar os santos. Tá certo? E capacitar os santos para a obra do ministério. Olha, mas para aí, o ministério não é do pastor? Não. O ministério é de quem? O ministério é dos santos. Quem são os santos? A igreja. Todos os salvos. Então, olha, veja só. O que ele está dizendo? Que o ministério não é do pastor mestre, do supervisor da Assembleia Cristã, daquele que ensina. O ministério é de todos os salvos, como nós acabamos de falar. Então, para que os santos desenvolvam o seu ministério, eles precisam ser capacitados, preparados. E o que é capacitar? É tornar apto, fazer com que alguém se torne habilitado para um trabalho. 2 Timóteo 3,17, ele fala que toda a escritura divinamente inspirada é útil, tal, para ensinar, para corrigir, tal, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, edificar é construir uma casa, isso é edificar. No contexto aqui da igreja, é uma metáfora que explica que a igreja precisa alcançar a maturidade espiritual. E a maturidade espiritual, está no versículo 13, é atingir a medida da plenitude de Cristo, ou seja, ter Cristo formado no corpo da igreja, para que todos nós possamos ser como Cristo, agir como Cristo. Isso é edificar. Então, para ter certeza que os irmãos entenderam aqui a mensagem, eu vou perguntar e vocês respondem mais uma vez, tá bom? Foram tão bem na primeira, que eu fiquei animado agora, né, de ensinar os irmãos. Qual é o ministério do pastor ou dos pastores da igreja? Capacitar. Qual é o ministério dos pastores da igreja? Não, mais forte, está fraco. Ou está faltando convicção, né? Qual é o ministério dos pastores da igreja? Capacitar. Capacitar os santos para o ministério. Isso é o ministério desse pastor mestre aqui. É capacitar os santos. E qual é o ministério dos membros da igreja? Edificar. Qual é, então, o ministério dos membros da igreja? Qual é o ministério do pastor da igreja? E o ministério dos membros? É fácil, né, irmãos? Então, como é que o pastor capacita? Através do ensino, do treinamento, dando direção, dando visão, dando supervisão. E como é que o corpo de Cristo, então, é edificado? E aqui nós temos uma chave muito importante. Como é que o corpo de Cristo é edificado? Ele é edificado por meio do ministério dos santos, ou seja, a edificação do corpo acontece através do ministério do uns aos outros. Há uma palavra no Novo Testamento
que define a dinâmica de relacionamento dentro do corpo de Cristo. Essa palavra é koinonia. A koinonia, ela é definida no Novo Testamento por aquilo que nós chamamos de mandamentos recíprocos. Eu tenho certeza que os irmãos já aprenderam sobre isso. E esses mandamentos não deixam dúvida sobre a proposta que Deus tem para o cuidado do rebanho. Existem no Novo Testamento pelo menos 27 mandamentos recíprocos, onde mostram que a marca distintiva do estilo de vida do crente na igreja é o amor uns aos outros. Então ele diz lá, amai uns aos outros, levai as cargas uns dos outros, chorai uns com os outros, edificai uns aos outros, aconselhar uns aos outros, ensinar uns aos outros, encorajar uns aos outros, orar uns pelos outros, etc. Tem até esperar uns aos outros para comer. Daqui a pouco a gente pratica lá, tá, irmãos? Né? Então, essas expressões uns aos outros definem o ministério pastoral da igreja. Mas, apesar desse ensinamento, ainda existem, irmãos, aqueles que giram em torno do pastor. Dependendo de visita pastoral, plantões pastoral, aconselhamento pastoral. E não entende que essas atividades, por mais que o pastor se desdobre para tentar atender todas as necessidades, jamais irão substituir a dinâmica que o corpo deve ter de uns aos outros. Eu li recentemente num livro que dizia assim, ó, a fila de espera na porta do gabinete pastoral está na mesma proporção, ou está na proporção direta da dinâmica e da qualidade dos relacionamentos dentro da igreja. Quanto mais fraco for o relacionamento entre os membros, maior é a fila na porta do pastor. Outra evidência que mostra a deficiência nos relacionamentos pessoais do corpo de Cristo, não estou falando daquele relacionamento superficial, mas naquele relacionamento dinâmico de edificação uns aos outros, é também a necessidade de criação de mais programas, mais departamentos, para tentar assim suprir a necessidade de uns aos outros. Ou seja, quando a igreja depende de muitos programas e departamentos, está de alguma forma negligenciando os relacionamentos pessoais. Irmãos, Jesus nunca planejou uma instituição complexa, cheia de programas, cheia de departamentos. O que Jesus planejou foi a dinâmica de relacionamentos baseado nos dons espirituais. Em Efésios capítulo 4, versículo 16, 15 e 16, ele diz o seguinte, Efésios 4, 15 e 16, ele diz, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Olha só, dele, todo o corpo, todos os membros do corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, meus irmãos, isso define a agenda ministerial da igreja. O ato da igreja fazer discípulos. E o que é fazer discípulos? Como você definiria isso, fazer discípulos? É trazer para a assembleia, onde é rolado como membro. Não, primeiro passa a classe de catecúmenos, é ou não é? Depois vai para a assembleia, onde ele é rolado como membro. E aí ele passa a fazer parte do hall. Lá na nossa igreja, eu costumo dizer, o pessoal fala, quantos membros tem? Eu falo, no hall, no rolo e no ralo tem tantos. Então, mas aí ele passa ali, e aí então ele é entrevistado lá pelos diáconos antes do batismo, e aí tem todo aquele procedimento. E aí então ele passa a ser, faz um estudo bíblico ali com ele, fala, esse aí está discipulado. Mas discipulado, irmãos, não é isso. O discipulado não é ensinar algo. O discipulado é ensinar a praticar algo.
Portanto, o discipulado ele não se resume a boas salas de aula, apostilas, professores, métodos didáticos. Mas, para ensinar a obedecer, a praticar o que Jesus ensinou, nós precisamos principalmente de bons modelos, bons irmãos mais velhos, para ensinar os mais novos a seguir o caminho da fé. Então, o discipulado, ele não acontece ali na classe, ele acontece nos relacionamentos. Lá em Marcos 3,14, diz que Jesus chamou para si 12 discípulos para que estivessem com ele e os enviou a pregar. Ou seja, Jesus, ele aparentemente não tinha assim um momento em que ele tinha classe, né? Para ensinar. Mas Jesus, ele era o conteúdo, ele era o ambiente, ele era o exemplo vivo daquilo que ele queria ensinar. Portanto, o princípio bíblico é: podemos experimentar a presença de Deus quando entramos em contato com as pessoas que pertencem a Ele. E aí sim, nós podemos, nessa dinâmica de relacionamentos, um crescer com o outro. Quero concluir o seguinte pensamento. Analisando as características do funcionamento da igreja, nós podemos concluir que pequenos grupos são ferramentas eficientes para ajudar a igreja no cumprimento da missão e no desenvolvimento do rebanho. Irmãos, o pastor Elcio pediu que eu desse uma palavrinha aqui a respeito do pequenos grupos. O que são pequenos grupos? Pequenos grupos são grupos pequenos, de 6 a 10 pessoas, 15, depende, que se reúne regularmente, mas de uma forma mais informal do que no culto, nas casas, com o objetivo de ganhar novas pessoas, discipular os novos e crescer na fé. São pequenos grupos que vão de casa em casa funcionando ali. Lá na nossa igreja, a Igreja Batista das Boas Novas em Campinas, nós temos pequenos grupos. Alguns chamam de oikós, outros chamam de células, outros chamam de vários nomes, né? Mas são pequenos grupos que se reúnem nas casas. O pequeno grupo, ele não é um fim em si mesmo, mas é uma ferramenta. E uma ferramenta muito boa para realizarmos a obra de Deus. Quando precisamos realizar um trabalho e queremos fazer mais rápido, nós procuramos o quê? Ferramentas, é ou não é? É mais fácil varrer o chão com uma vassoura ou com uma escova de dente? É mais fácil cortar uma madeira com machado ou com motosserra? Motosserra, né? Então, boas ferramentas nos ajudam. Então, nós temos tido uma boa experiência com pequenos grupos na nossa igreja. E entre os motivos, eu alistei aqui 5 motivos pelos quais podemos observar que pequenos grupos ajudam muito a igreja. Então, vou colocar aqui para os irmãos. Em primeiro lugar, pequenos grupos funcionam com base na afinidade. Afinidade. Você sabia que uma das coisas mais importantes na evangelização, discipulado e formação da igreja é uma palavrinha chamada afinidade? Eu até fiz na nossa classe lá, que a gente está estudando sobre pequenos grupos, eu fiz uma experiência, né? Falei, cada um agora vamos formar duplas aí, e você vai contar um pouco da sua vida para a pessoa conta um pouco da sua vida. E coloquei, assim, pares que não tinha nada a ver um com o outro. E aí, a hora que eu formei um par, que era um irmão novo convertido junto com a minha filha, ele falou, não, por favor, não quero, né? Então, por quê? Porque a afinidade é algo muito importante quando nós falamos a respeito de ganhar pessoas. Eu li uma estatística que diz o seguinte: pesquisa sobre eficiência nos meios usados para ganhar pessoas. Olha só, programa de TV. 1% dos crentes foram ganhos através de programa de TV.
Quem aqui foi ganho através de um programa de televisão? Levanta a mão para mim saber. Não tem ninguém. Na nossa pesquisa aqui é 0%. Programas, filmes evangelísticos. Antigamente tinha, não sei se o pastor Elcio pegou a época do Inferno em Chamas. O cara se convertia. Quem aqui foi ganho através de um filme? 0% também. Mas aqui na estatística é 1%. Leitura pessoal da Bíblia. A pessoa lendo sozinho a Bíblia em casa se converteu. 1,8%. Quem aqui se converteu sozinho lendo a Bíblia? Temos 2, sozinho. Ninguém pegou a Bíblia, abriu e começou a ler. Ou ganhou a Bíblia de presente de alguém? Ganhou a Bíblia ou foi lá, achou a Bíblia e começou a ler sozinho? Mas você tinha um contexto de... Tá. Mas tinha um contexto de vida, né? Então não entra aqui na estatística. Mas olha, meu pai, ele se converteu lendo a Bíblia sozinho. Meu pai era católico, romano, e ele descobriu uma Bíblia lá em casa e ele começou a ler essa Bíblia sozinho. E aí começou a fazer pergunta para o padre. Não deu muito certo. Foi fazer pergunta para os crentes, aí funcionou. Literatura evangelística, folheto, ou Evangelho de João. Quem se converteu lendo um folheto? Funciona muito bem também não, pastor. Tem ainda os folhetinhos aí ou não? Não dá muito certo. Ouvindo sermões, 2,8%. Já está melhor, né? Programa de rádio, 2,9%. Quem aqui se converteu ouvindo um programa de rádio? Também não. Trabalho pessoal do pastor, olha que maravilha, 2,9%. Né? Cruzada evangelística, nem sei se existe mais cruzada evangelística, mas 4,4%. Quando eu era criança, eu trabalhei em cruzada evangelística, Liga de Testamento de Bolso. Quem já ouviu falar? Liga de Testamento de Bolso. Aí vai lá, através de um amigo, 39%. Através de um parente, 50%. E outros meios não especificados aqui, 2,9%. Vamos fazer a pesquisa aqui para ver. Quem veio para a igreja através de um amigo ou através de um parente? Levanta a mão para mim ver. Aí, mais de 90%. E os que não levantaram é porque, sabe... Bom, eu fui à igreja porque meus pais me levaram desde criança, então foi através de parentes. Minha esposa também, né? Então, olha, em torno de 90% das pessoas conhecem a Jesus por meio da influência de parentes ou amigos. Irmãos, isso indica o caminho do sucesso. Olha um programa de televisão, tanto que é caro. Aí tem que ficar 1 hora de programa, fica 50 minutos pedindo dinheiro para pagar o programa. Mas não funciona muito bem, não. Programa de rádio não funciona tão bem. Sair distribuir folheto na rua também não é. Mas você convidar seus amigos ou seus parentes para vir no culto e orar por eles, isso funciona, irmãos. Isso funciona. Aliás, é o que funciona melhor. Então, uma outra pesquisa, irmãos, afirmou que uma das coisas que mais incomoda o ser humano é ficar num lugar onde não conhece ninguém. O que você acha que eu pensei quando estava subindo aquela rua ali hoje? Tomara que eu veja o Elcio, tomara que... Porque pensa numa coisa ruim você chegar num lugar que você não conhece ninguém. É ou não é? Essa pesquisa diz que uma das coisas que mais incomoda o ser humano é chegar num lugar que não conhece ninguém. Eu estava ouvindo uma entrevista com o Nelson Zilli. Ele era copiloto do voo Varing 254, que se perdeu na Amazônia em 1989. Então, ele se perdeu na Amazônia lá por causa de um erro de um código de bússola. Naquela época era diferente. Em 89. E quando eles perceberam, eles não tinham mais combustível para ir em lugar nenhum. A Amazônia é muito grande. Então, quando eles perceberam realmente que o avião ia cair, que não tinha mais o que fazer, esse Nelson Zilli disse que fez uma oração e fez 3 pedidos para Deus. Esse aí contando na entrevista. Primeiro, ele falou que eu morra sem sentir dor, que eu detesto sentir dor. Segundo,
que o senhor mande alguém cuidar da minha esposa que está grávida e não tem ninguém para cuidar dela. Mande alguém para cuidar da minha esposa. E terceiro pedido que ele fez, assim que eu chegar do outro lado, que o senhor mande algum conhecido para me encontrar, porque eu detesto chegar num lugar que eu não conheço ninguém. Eu achei tão interessante ele fazer, né, na hora de morrer, né? Ele não morreu não, porque ele estava dando entrevista, sobreviveu à queda do avião, mas, né, ele fez esse pedido, porque eu não... Então, eu estava pensando comigo, né? Eu falei, eu também não gosto de chegar num lugar que eu não conheço ninguém. Então, pequenos grupos de amigos, conhecidos, é um excelente ambiente para você levar uma nova pessoa. Em vez, às vezes, de trazer direto para o culto, a porta de entrada através de um grupo é muito mais tranquila, muito mais suave. Integrantes do seu círculo de amizade, parentes, amigos, colegas, são muito mais abertos a ouvir do Evangelho do que uma apresentação religiosa por meio de uma pessoa que você não conhece. Por exemplo, se um amigo seu, um amigo seu te indicar um médico, falou, vai naquele médico, aquele médico é bom, você não chega lá muito mais confiante no médico do que você chegar num médico que ninguém falou nada para você? É a mesma coisa a respeito da apresentação do Evangelho. As pessoas são desconfiadas com a apresentação religiosa. Eu sou. Né? Eu sou desconfiado. Coisa diferente. Pessoal liga lá em casa, porque eu sou da instituição tal, fico desconfiadão, sabe? Mas se um amigo apresentar, é muito diferente. Época de eleição, todo mundo fica lá para... Vota nesse candidato. Esse candidato aqui é o bom. Mas se um amigo seu falar, eu conheço aquele cara, é gente boa, viu? Eu já voto logo, porque o amigo indicou. É ou não é? Então, relacionamentos conduzem uma integração bem-sucedida. É uma ponte muito bacana. Então, eu li essa frase também, achei interessante, que dizia assim: as pessoas procuram na igreja paz com Deus e relacionamento com os outros. Verdade, irmãos. Verdade. A gente vem na igreja porque tem um relacionamento com os irmãos. Tem um relacionamento com as pessoas. E uma outra estatística que eu li dizia o seguinte: ninguém fica num lugar que ele não tenha pelo menos 3 amigos. Não fica, irmãos. Aí você pergunta, por que algumas pessoas não ficaram na igreja? Às vezes não desenvolveram um relacionamento dentro da igreja. Ou, eu já fiz essa pergunta, que eu fui numa igreja uma vez, e eu falei, como é que as pessoas ficam aqui? A pregação foi horrível. Não tinha nada, parece que... Mas depois do culto eu percebi que eles são amigos, só isso. Aguenta bem aquela pregação, aquela música e tal, porque são amigos. E eles precisam dos outros ali. Né? Então eu já fiz essa pergunta, né? Falei, como é que as pessoas ficam aqui nessa igreja? É porque são amigos. Eles estão ali, eles pertencem a um corpo, pertencem a uma família, né? Então, o que vai fazer uma pessoa ficar na igreja não é a maravilhosa pregação do Elcio. Ajuda. Né? Ou o louvor das irmãs aqui, maravilhoso. Bom. Ou a decoração. Mas se elas estiverem inseridas num contexto de relacionamento, isso vai ser determinante. Certo, irmãos? Rapidinho, viu, pastor? Estou quase acabando. Pequenos grupos abrem um leque de oportunidades para o engajamento da igreja na missão. Eu me deparava sempre com uma pergunta: pastor, o que eu posso fazer aqui na igreja? Falar, no louvor já tem gente, para pregar já tem eu. Né? No coral, não sei. Abrir mão um departamento aí. Mas se você tem grupos pequenos, você fala, vai para um grupo pequeno e ajuda esse grupo a crescer. Seja um anfitrião, seja um líder, seja alguém que auxilia. Então, abre muito o leque de engajamento na missão diretamente. Porque, não sei se tem coral aqui, mas cantar coral não é missão não, viu, irmãos? Cantar no coral é cantar no coral, só isso. Não faz bem parte da missão. Então, terceiro, pequenos grupos funcionam numa estrutura muito simples, dispensando grandes investimentos.
Então, um pequeno grupo, por ser pequeno, não precisa de você criar uma estrutura, ter microfone sem fio, e projetor, e um monte de coisa. Estava lendo sobre um grupo que era crítico do sistema e acabou falando, não, a gente precisa de um negócio mais simples, tal, saíram da igreja e começaram a reunir na garagem do irmão. Passado um mês, o grupo cresceu, o irmão chegou e falou assim, tá difícil, porque é papel higiênico, é água mineral, tal. Não, a gente vai dar um jeito. Pessoal, semana que vem cada um traz. Aí não começou a dar certo. O que eles fizeram? Levantaram uma oferta. Aquilo que eles estavam criticando na outra igreja. Só que cresceu e o irmão falou, que a garagem e tal, tá apertado, né? Vamos alugar um lugar. Alugar em nome de quem? Abriram um CNPJ. Logo estava uma igreja igualzinha a outra. Com pastor, com dízimo, com oferta, com CNPJ, com diretoria e tudo. Então, grandes estruturas exigem recursos maiores, mas pequenos grupos não. 4. Pequenos grupos possibilitam acesso a lugares aonde a igreja institucional não chega. Então, atinge uma camada muito maior da sociedade. Estava vendo um repórter, estava dando uma entrevista, que é morador da China, um brasileiro que está lá, ele é chinês, mas foi criado no Brasil, agora estava lá na China. E eles fizeram uma pergunta, ele não é cristão, não sei, aparentemente parece que não tem religião definida, mas perguntaram para ele, falaram assim, como que é a igreja na China? Ele falou, tem igrejas enormes na China. Mas o governo chinês não... Ele falou, não, veja bem, o governo chinês permite que igrejas sejam abertas na China, mas tem uma coisa que o governo chinês não permite, o que é? Células nas casas. Aí falei, mas por quê? Falou, porque a igreja o governo controla, mas o pequeno grupo não. Então, eles estão mandando espiões nas casas para ver o que o pessoal está fazendo. Mas o pequeno grupo é tão dinâmico que uma missionária contou que foi na China e abriram um pequeno grupo, mas estava tendo espionagem ali. Aí cada um levava um violão. Falou, pode ir, mas pode levar um violão. Por quê? Porque qualquer coisa é aula de violão. Eles estavam cantando. Não, é que a pessoa está aprendendo a tocar. Tal. Então, o pequeno grupo é dinâmico. E essa missionária contou que um dia chegou realmente a polícia lá. O que está acontecendo? Não, a gente tem aula. Eles tinham mesmo aula de violão. Depois eles ensinavam a Bíblia, né? Aí o pessoal olhou e falou, tá bom então, beleza. A aula de violão pode, tá tranquilo. Mas eles têm que ser uma igreja subversiva. Por baixo do pano. Né? Meio que assim, na ilegalidade mesmo, porque é proibido. Então, irmãos, a igreja, eu fiquei pensando nessa reportagem, falei, poxa, até o imperador chinês já entendeu que pequeno grupo funciona, alguns crentes ainda não, mas o imperador já entendeu. Tem que parar com esse negócio aí. 5. As maiores igrejas da atualidade funcionam por meio de pequenos grupos. Sabia disso, irmãos? As maiores igrejas da atualidade funcionam com pequenos grupos. Então, isso mostra que o caminho realmente é a afinidade, é o relacionamento, e isso o pequeno grupo proporciona. A nossa experiência tem sido muito positiva nesse sentido. E uma das experiências que eu vivenciei na igreja uma vez foi quando chegou uma mulher, que era de um dos grupos, e a minha esposa, não sei se ela lembra disso, foi cumprimentar. Ela falou assim, você é da onde? Ela falou, sou daqui. Você já é crente? Já. Onde você se converteu? Aqui. E é membro da onde? Dessa igreja. Tá vendo? Nem a esposa do pastor sabia, mas o líder sabia, aquele grupo que recepciona. Então é maravilhoso nós podermos ver os membros da igreja se desenvolvendo, se engajando na obra efetiva da missão de Cristo na Terra. Durante a pandemia, nós percebemos assim que uma das coisas que manteve a igreja firme foram os pequenos grupos, porque eles estavam inseridos num grupo menor e aí mantiveram um contato melhor entre eles. Fora que muitas pessoas conhecem a Jesus por meio dos pequenos grupos. Então, meus irmãos, queria terminar fazendo um breve apelo aqui aos irmãos. Primeiro
Meu irmão, saia da zona do conforto que a igreja convencional proporciona. Ser um servo fiel de Jesus não é assistir um culto por semana e pertencer nominalmente a uma igreja. Ser um servo de Jesus é participar efetivamente do crescimento do corpo de Cristo. Assuma o seu papel no reino de Deus. E, por fim, não fique em paz. Não fique em paz se você sabe que está vivendo fora da vontade de Deus. Não fique em paz. Oremos. Senhor, quero agradecer por esta oportunidade e pedir que o Senhor possa abençoar essa igreja nos seus 49 anos e que cada um dos membros dessa igreja possa, ó Deus, participar efetivamente no crescimento desse corpo, no ganhar almas, no discipular, e possa, ó Deus, realmente estar fazendo a vontade do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos. Abençoa a vida do pastor Elcio. Esteja abençoando cada vez mais essa família. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Obrigado, pastor. Amém, glória a Deus. Obrigado, pastor Tomé, pela palavra. Então tá todo mundo escolado aí, né? Estão lembrados? Quais são os 4 passos? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. O pastor faz o quê? E os membros fazem o quê? Amém, tá vendo, pastor? Tá tudo ok. Tiraram 10, tá bom? E depois a dinâmica dos pequenos grupos, afinidade e tudo mais, aí vocês também ouviram. Muito bem, gente. Muito obrigado pela participação de cada um. Agora nós vamos lá, nós vamos descer, tá bom? E ali nós vamos nos alimentar pela graça de Deus. E ali nós iremos orar, tá bom? Então vamos descer lá. Então, calmamente, né? Os últimos bancos podem descer e aí, por assim em diante, a gente se encontra lá embaixo, a gente ora lá embaixo antes de participar. Tá bom? Obrigado, viu, gente, por todo mundo que chegou aí. Teu povo, a tua igreja, tua luz brilha sobre nós, o mesmo corpo, um só Espírito, o Senhor e Rei, faça a tua vontade através de nós, que o teu reino venha, que o teu reino venha, faça a tua vontade através